Eleições 2018, Escolha Aratu e Confirme, a maior cobertura de um processo eleitoral já visto na Bahia. 70 horas de conteúdo exclusivo feito pela Aratu, Aratu Online e Folha de São Paulo. Hoje temos mais uma sabatina com um candidato ao governo do estado. Dessa vez é o governador Rui Costa, candidato à reeleição. Seja bem-vindo, governador Rui Costa, candidato à reeleição. Eu que agradeço e vamos seguir ao bate-papo aí com os nossos internautas. Beleza, aqui o Linha de Frente para Aratu, também para o Aratu Online. Estamos com a presença do gerente de jornalismo da Aratu, senhor Matheus Carvalho, jornalista. Seja bem-vindo de novo, Matheus Carvalho, da comissão do Linha de Frente. E também temos o jornalista da Folha de São Paulo, João Pedro Pitombo, que vai participar comigo, Matheus Carvalho, João Pedro Pitombo e Pablo Reis, da sabatina com o candidato Rui Costa. Candidato Rui Costa, a partir de agora, 30 minutos para o senhor poder apresentar as propostas para os eleitores baianos. Eu quero saber o seguinte: o senhor considera que essa eleição é um referendo à administração do senhor? O senhor acha que o povo está votando se quer mais de Rui Costa, mais do PT, ou se não está satisfeito com Rui Costa? É assim que o senhor encara? Olha, eu acho que a votação, ela expressa para um candidato que é candidato à reeleição, além da projeção do que ele pretende fazer, é evidente um balanço de tudo que foi feito. E é evidente, eu acho, e considero, e estou sentindo nas ruas, que a avaliação é muito positiva, porque nós tivemos 3 anos e meio de uma crise gigantesca. Eu reputo como a maior crise dos últimos 70 anos no Brasil, onde quase 18 estados, se eu não me engano, 18 estados atrasaram o salário, paralisaram obras, se desarrumaram completamente. Estados até muito mais ricos que a Bahia, que arrecadam o dobro do que a Bahia arrecada. E graças a Deus aqui conseguimos manter o estado em pé, não atrasamos salário nenhum dia sequer, não paralisamos nenhuma obra, ao contrário. Eu tenho orgulho de ter o maior investimento hoje em saúde pública, são 7 hospitais em apenas 4 anos, 8 policlínicas entregues, tem mais 11 a ser entregue nos próximos meses, portanto chegaremos a 19 policlínicas em apenas um mandato. Os números são muito expressivos e por isso, por onde passa, a gente tem recebido um carinho extraordinário. Ontem fizemos 7 cidades, terminamos lá em Aurelino Leal, 8 e tanta da noite, a praça lotada, e por onde a gente passa esse carinho, eu sou muito grato ao povo da Bahia. Os adversários do senhor, daqui a pouco o Matheus Carvalho pergunta, falam que na saúde a Bahia teve uma redução de leitos do SUS. Como é que o senhor encara essa crítica ao governo Rui Costa? Olha, eu não faço gestão de todos os leitos do SUS na Bahia. Eu faço gestão dos leitos do governo do estado na Bahia. E o que nós fizemos foi ampliar muito os leitos. Construímos, como eu disse, já entregamos 6 hospitais, vamos entregar o 7º agora. São 7 hospitais com leitos de UTIs, leitos de enfermaria. Ampliamos oferta de leitos de alta complexidade, por exemplo, entregamos UTI lá em Eunápolis, no Hospital Municipal, implantamos e estamos mantendo. Entregamos UTI em Brumado. Nesse exato momento e até o final do ano entregaremos leitos de UTI em Bom Jesus da Lapa, que não existia leitos de UTI, como não existia em Brumado e Eunápolis. Estamos também entregando ainda esse ano leitos de UTI em Senhor do Bonfim, que também não existiam. Estamos construindo e entregando também leitos de UTI em Paulo Afonso, que também não existia. Enfim, nós estamos ampliando como nunca na história da Bahia. Eu tenho orgulho de poder afirmar que nenhum governador, nenhum, em toda a história da Bahia, investiu tanto na saúde como nós estamos investindo. Repito, 7 hospitais, 19 policlínicas e leitos de UTIs em parceria com os hospitais municipais. Agora, tem unidades que eram de filantrópicas, de entidades autônomas e de municipais que eventualmente podem ter fechado, mas esses não são gestão do governo do estado. Matheus, por favor. João Pedro quer fazer uma pergunta. Governador, o senhor tem dito na propaganda, inclusive aqui na entrevista, que construiu 7 hospitais nessa gestão. No entanto, o que se viu foi ampliações de hospitais já existentes, o HGE, o Prado Valadares, o próprio Hospital da Mulher, antes era o Hospital São Jorge, no caso também o Couto Maia já existia, foi para um prédio novo. Você acha que o governo poderia ter avançado mais na regionalização da saúde pelo interior do estado? Deixa eu só fazer algumas correções. O São Jorge funcionava como ambulatório e como unidade de UPA, não funcionava como hospital.
Lá não fazia cirurgias, era um ambulatório. E hoje nós temos o Hospital da Mulher, que fez em apenas 14 meses de funcionamento 10 mil cirurgias. É uma produtividade excepcional, são 800 cirurgias por mês que são feitas ali, salvando a vida de centenas de milhares de mulheres naquele hospital. O Prado Valadares nós chamamos de um novo hospital, porque o que está sendo feito ali não é mais do mesmo. Ali um prédio novo, fazendo serviços novos, que não faziam anteriormente, porque não tinham os equipamentos e a sofisticação que o prédio, que a unidade hoje tem. A mesma coisa em relação ao HGE. Nós demos um salto de qualidade, de oferta de serviços nessas unidades. E o Couto Maia, esse sim, é a substituição de um prédio muito antigo que já não tinha condições de atender a população. E agora vamos entregar o novo Hospital Metropolitano, um hospital de alta complexidade, com mais de 200 leitos para atender os municípios da região. Repito, nenhum estado avançou tanto, nem na história da Bahia, nem comparando nesse período com outros estados em relação à saúde. As policlínicas são um bom exemplo disso, porque a saúde não é medida, na minha opinião, só por hospitais. Eu digo sempre que mais importante do que o hospital é cuidar da prevenção. As principais nações do mundo com os melhores indicadores de saúde são aquelas que dão um peso grande na prevenção e não aquelas que viram as costas para o povo para deixar o povo apodrecer de doença para ir para o hospital. Por isso nós estamos apostando muito na prevenção e a estratégia das policlínicas é antecipar o diagnóstico, ou seja, diagnóstico precoce significa intervenção com um custo mais baixo e as pessoas com a maior expectativa de vida, com a qualidade de vida maior. Então, nós, por exemplo, zeramos a fila onde nós inauguramos a fila de tomografia, de ressonância, o diagnóstico de câncer de mama, de câncer de útero. Avançamos bastante com essas policlínicas. Com isso, ao invés de ter um paciente em estado já terminal de câncer, você descobre, por exemplo, um pequeno nódulo numa mulher bem cedinho, só tirar o nódulo e ela tem a vida normal. Em muitos casos, nem quimioterapia precisa fazer, quando você descobre bem cedo. É isso que nós estamos fazendo, investindo forte na prevenção para que as pessoas tenham mais saúde e não tenham que tratar já em estado terminal suas doenças. Todos os outros candidatos que sentaram aqui com a gente têm, evidentemente, tentado apontar o que consideram as principais falhas da sua administração. E apontam nas áreas que são consideradas mais sensíveis hoje pela população. A saúde, que o senhor falou agora, a educação, por causa das notas no IDEB, as mais baixas do Brasil, segurança, por causa do número de homicídios muito grande, em números absolutos, acima de São Paulo, por exemplo, que é uma coisa que chama atenção, e emprego. Como é que o senhor responde a essas questões que são talvez as mais vitais e que têm sido apontadas por todos os candidatos? Olha, é evidente que quem é candidato de oposição não vai apontar os pontos positivos, sempre vai apontar os pontos que eles acham negativos. O que eu acho curioso, às vezes, que alguns candidatos chegam, por exemplo, falando de problemas na saúde e da regulação. Por exemplo, Feira de Santana, eu vou citar um dado. O município fazia 3.400 cirurgias de ortopedia. 3.400 cirurgias. E lá é saúde plena. O que significa saúde plena? O município fica com todo o dinheiro do SUS. O Estado não recebe R$1 equivalente à Feira de Santana. O município reduziu agora, para o ano passado, para 500 cirurgias. Ou seja, cortou 2.800 cirurgias ortopédicas. O município cortou a contratação. O senhor se sente sobrecarregado? Então, quem é que tem que arcar com isso? O Estado. Ou seja, eu não recebo o dinheiro do SUS, equivalente à população de Feira, e tenho que fazer o serviço, porque o município reduziu a contratação. 62% dos pacientes do HGE, só se convidarem o diretor do hospital e entrevistar aqui, 62% o perfil de atendimento é de atenção básica. Ou seja, quem está na emergência lá é pessoas com diabetes, com pé-diabetes, que era para tratar no posto de saúde, pessoas com pico de pressão alta. Por quê? Porque não foram no posto de saúde, não estão tomando medicamento, ou quando vão no posto não acham o médico, não acham o medicamento, e aí a pessoa tem sempre picos de pressão e nós estamos atendendo pessoas lá que não eram para ser atendidas no HGE, eram para estar fazendo o seu acompanhamento no posto de saúde.
porque Salvador tem a pior atenção básica da Bahia. A Bahia tem 417 cidades. O pior índice, não sou eu que estou dizendo, não. Você entra aí no site do Ministério da Saúde, lá tem o percentual. Salvador tem 32% de atenção básica. E com isso sobrecarrega as emergências dos hospitais e os pacientes, repito, ao invés de cuidar da sua saúde, já chegam no estado crítico no hospital, o que superlota os hospitais com casos mais graves do que o que deveria ser. Ou seja, o que nós estamos fazendo no interior, infelizmente, algumas cidades não respondem como a cidade de Salvador. Mas o IDEB? Desculpe, Matheus. Daqui a pouco ele fala de educação. Eu queria só mencionar na saúde. O senhor citou aí o exemplo de Feira de Santana, administrada por um adversário do senhor agora na campanha. O senhor falou que foi cortada essa quantidade de cirurgias. O senhor vê aí alguma estratégia política para minar a saúde do Estado? Não acho que é a estratégia política. Talvez seja uma estratégia financeira, de gastar menos para poder custear outro tipo de serviço. Assim como, por exemplo, em Feira, parto para a cidade que é saúde plena, a responsabilidade é do município. Em Feira eu tive que montar no Hospital da Criança, peguei um andar inteiro, 2 andares na verdade, e montamos uma maternidade de alta complexidade. Por quê? Porque as mulheres de Feira com parto de risco estavam todos tendo que vir ter neném nos hospitais aqui em Salvador do Estado. Por quê? Porque lá o município não oferece esse serviço. Inclusive, nós fazemos um percentual, inclusive, de partos normais, que não eram nem para ser atendidos nessa maternidade. Por quê? Porque o município de Feira não consegue contratar o número de partos suficiente para as mulheres de Feira de Santana. Então, aí fica a incoerência. Às vezes as pessoas chegam aqui, cada um fala o que quer. Agora, os números estão aí para que a população possa comparar. Nós investimos, eu estou investindo esse ano 36 milhões para garantir, de custeio, para garantir a maternidade de alta complexidade em Feira de Santana. Investimos mais 16 na adaptação dos equipamentos e no custeio mais 36 milhões para garantir aquela maternidade e que as mamães possam registrar seu filho como feirense, porque senão tinha que registrar como soteropolitano. Sim, mas então, só completando, já que eu acabei juntando muitas questões em uma pergunta só, vamos nos concentrar na questão do IDEB, né? Um índice que o pessoal tem falado muito. O que é que justifica números tão ruins? Olha, tem um problema que, isso eu não quero polemizar, mas os 9 governadores do Nordeste assinaram uma nota contestando a mudança de critério. Não é isso que justifica o baixo desempenho, mas isso compromete a série histórica, que nós agora estamos comparando banana com abacaxi. Por quê? Vou citar 2 dados. Primeiro, o MEC excluiu, sem justificativa, todas as escolas profissionalizantes, onde nós temos, e a Bahia é um dos estados que mais avançou em escolas profissionalizantes. Eles desconsideraram essas escolas da média. Ou seja, nos outros anos eram consideradas e desse ano não considerado. É onde nós temos, inclusive, o melhor desempenho dos alunos. Ou seja, isso ajudou a puxar a média para baixo, porque você excluiu quem tinha o melhor desempenho. A segunda mudança, que é drástica e que compromete a série histórica, é a exclusão. Antes, você só considerava a nota daquela escola que pelo menos 80% dos alunos fizeram a prova. Ou seja, se 2 alunos, 10 alunos somente naquela escola responderam a prova, aquela nota não era considerada para estabelecer a média das escolas estaduais. Esse ano não, eles não tiveram número mínimo. Se 2 alunos apenas, 3 responderam a prova, aquela nota dos 3 foi extrapolada para a média da escola inteira, mesmo que os outros não tenham feito a prova. Então, o problema está só na captura dos dados? Não. Eu estou dizendo que esse é um problema que compromete a série histórica. O dado em si, o valor absoluto, que podia, em vez de ser 3, ser 3,4, ser 3,5, mas a Bahia continuaria sendo o desempenho inferior. Esse é um dado histórico e que esse é um desafio, de fato, a ser superado na Bahia, a nós melhorarmos o perfil, e por isso temos investido forte. E o meu programa de governo para o próximo período é um programa ainda mais agressivo do ponto de vista da educação. Nós temos lá 600 quadras cobertas, instalação de refeitório, porque eu quero ampliar a escola integral, ou seja, a escola que vai oferecer o ensino tradicional em matemática, física, química, vai oferecer em toda a rede, eu vou oferecer em todas as escolas do estado pelo menos um curso profissional, e vamos oferecer também esporte e arte e cultura, ou seja, para o aluno ficar o dia inteiro na escola
Isso, de um lado, eu estou cuidando da educação e do futuro dele, do outro lado, tirando ele das ruas, tirando ele da vulnerabilidade que esses jovens têm na periferia de muitas cidades. E com isso eu espero estar reduzindo o envolvimento de muitos jovens com o mundo errado, vamos dizer assim. Candidato Rui Costa, eu fico até feliz quando o senhor admite que precisa dar um reforço na educação e sair desses índices ruins do IDEB. Aí eu queria fazer uma pergunta nesse aspecto. O senhor tem um quadro de secretários que é muito técnico. O senhor tem na saúde um médico, o senhor tem na Secretaria de Segurança Pública um delegado da Polícia Federal, o senhor tem um servidor de carreira na infraestrutura como Marcos Cavalcante. Na educação foi um pouco diferente. O senhor escolheu um político inclusive de tradição na Bahia, como Walter Pinheiro. O senhor pensa aqui em colocar um técnico nesse segundo mandato para assumir esse desafio? Pinheiro tem feito um trabalho extraordinário. E nós, inclusive, a Bahia é hoje o estado que mais inova nesse período educação. Temos parceria introduzindo a tecnologia, a mediação da tecnologia no aprendizado dos alunos. Fizemos uma parceria com o Google Education, fizemos parceria com a Telefônica, com outras empresas, para que aproveitar essas tecnologias que empresas privadas desenvolveram para a educação, e nós estamos introduzindo essas ferramentas, esses equipamentos nas escolas da rede estadual, para, eu diria, melhorar o desempenho dos alunos, porque eu acho que o conceito da educação mudou. O aluno, no dia de hoje, ele não quer mais um professor que está de costa para a sala de aula escrevendo no quadro negro. Naquela época que eu estudei, você estudou, a gente saía anotando, prestando atenção. Hoje o menino não anota nada, no máximo ele fotografa no final da aula o quadro que o professor escreveu. E o professor ali de costa para ele, numa simples pesquisa no Google, ele já sabe tudo que o professor escreveu ali. Então, eu acho que tem que mudar a metodologia, por isso que nós estamos inovando, acrescentando tecnologia, ferramentas educacionais modernas, e o resultado tem sido extraordinário. Onde nós já introduzimos, transformando escolas em centros tecnológicos, e nós vamos, com fé em Deus, para o próximo período, para os próximos anos, colher o fruto desse resultado. E também haverá de ter uma melhora, até porque com o crescimento do IDEB, do ensino fundamental, os alunos que chegarão no segundo grau serão alunos mais preparados para, eu diria, absorver tudo que é ensinado no segundo grau. Quem está hoje é quem estava com o IDEB anterior, aquele IDEB mais baixo do ensino fundamental. Como o IDEB, graças a Deus, está crescendo no ensino fundamental, nós vamos receber no ensino médio alunos mais capacitados, com bases mais fortes, para aprender o que está sendo ensinado no segundo grau. João. Governador, para além da questão em si do IDEB, o senhor não acredita que o Estado poderia ter avançado mais, sobretudo na questão das escolas de tempo integral? Eu cito, por exemplo, 2 estados aqui do Nordeste que têm uma realidade muito próxima da Bahia. A Bahia tem 99 escolas em tempo integral, o Ceará tem o triplo, Pernambuco tem 4 vezes mais. O Ceará, por exemplo, está avançando muito na construção de escolas. A Bahia fez 30 em 12 anos. O governador atual... 12 anos não, 34 anos. Não estão contadas as escolas do período de Wagner, não. Certo, 30 em 4 anos. O governador Camilo Santana do Ceará está construindo atualmente 174. Você acha que poderia ter feito mais nesses 4 anos em relação à educação? Olha, o nosso maior problema hoje é, na verdade, transformar e reformar, adaptar as unidades existentes do que necessariamente construir novas escolas. Nós hoje estamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Aqui em Salvador, nós temos 4 escolas no Lobato. São 4 escolas no formato antigo, ou seja, de escola que não oferece tempo integral, num bairro só de Salvador. O que nós queremos? Ter uma grande escola com quadra, com refeitório, com vestiário, que possa o aluno passar o dia inteiro ali. Então não se trata de construir uma 5ª escola, se trata de pegar uma e transformar nessa grande escola de referência da comunidade. É isso que nós estamos fazendo, por isso que eu citei aqui que nós vamos fazer uma intervenção em 600 escolas. Hoje nós estamos com obras em 400 escolas, justamente fazendo isso, construindo laboratórios, construindo biblioteca, construindo quadra coberta, e a nossa meta é fazer intervenção em 600 escolas, transformando essas escolas para absorver o ensino integral. Por quê? Porque você não consegue oferecer ensino integral sem um refeitório, sem um vestiário para o menino tomar banho, sem quadra coberta, sem auditório. E é isso que nós estamos fazendo, eu repito, num período de crise gigantesca,
onde a arrecadação estava caindo e nós tivemos... E eu aqui assumo, diferente de Camilo ou de outros estados, o ensino fundamental. Você sabia que o estado assume 80% do fundamental de Salvador? O estado da Bahia? O estado. Mas isso não é pela Constituição, não seria o normal, né? É do município. 79% de Feira de Santana. As pequenas e médias cidades, os prefeitos já assumiram integralmente o ensino fundamental. As maiores cidades, especialmente Salvador e Feira, o ensino fundamental está com o Estado, 80%. E tem previsão então, isso é uma sobrecarga que outros estados não têm. E o estado da Bahia tem essa sobrecarga. Já oferecemos ao município de Salvador e Feira de Santana. O município não quer receber as escolas. E nós entregamos o prédio completo, tudo para o município, e o município não tem aceito. Então, o estado aqui é responsável pelo Fundamental 2 e pelo ensino médio, o que outros estados não têm essa carga e pode se concentrar no ensino médio. Candidato, o mais recente Anuário Nacional de Segurança mostra uma coisa interessante. A Bahia fez um investimento muito alto na área, mas os resultados continuam sendo assustadores para a população. A taxa de homicídios muito alta, maior do que o estado de São Paulo, que é bem maior do que o da Bahia, em números absolutos. Há controvérsias. Não, tudo bem, essa questão dos dados é sempre uma polêmica, mas, de qualquer maneira, até a própria sensação de insegurança, os números realmente são assustadores. O senhor já pegou uma situação assim. Agora, o que é que faz com que um investimento muito alto não coincida com resultados mais satisfatórios? Inclusive, para deixar em números, desculpe, governador, para deixar em números, de 45 bilhões de reais é o orçamento do Estado, quase 10% disso é para a segurança pública, mais de 4 bilhões é um recorde histórico, inclusive, do aplicado em segurança. Mas, então, a forma como esse investimento está sendo feito é que tem algum equívoco? Não. Nós tivemos, ao longo desses 3 anos, 8 meses e alguns dias, redução sistemática. Se você comparar os números de hoje com os números de 2014, nós reduzimos bastante os homicídios e a violência em todos os indicadores de violência. Houve uma redução significativa. Os números absolutos são altos? São altos. Eu diria que são escandalosos no Brasil inteiro. Você tem no Brasil quase 70 mil homicídios, isso é um escândalo. O que eu digo que há controvérsia em relação a dados, porque infelizmente o Ministério da Justiça não obriga um padrão de cadastramento. Então, quando a imprensa compara banana com abacaxi. Não são comparáveis. Só para explicar a você que está nos acompanhando, para você entender. Tem estado brasileiro que se aparecer um corpo boiando numa lagoa, por exemplo, com afundamento de crânio, pega e recolhe esse corpo e classifica como mortes a investigar. A Bahia classifica como homicídio, porque está claro que houve um afundamento de crânio com característica de uma barra de ferro, de uma barra de madeira, classifica como homicídio e vai pesquisar e vai tentar apurar o que aconteceu. Esses estados não deixam na categoria de mortes a investigar. O estado que você citou, por exemplo, em 2012... São Paulo. O último número que eu me lembro, ele teve 4 mil homicídios e tinha 3.500 mortes a investigar. Aí a imprensa divulga, a Bahia tem mais homicídios que São Paulo. Isso não é verdade. Eles tiveram em 2012 7.500 homicídios. Só que eles pegaram 3.500 homicídios e botaram na categoria mortes a investigar. Então, não é possível esse tipo de comparação. Isso não é correto. Isso significa que a política de segurança pública em São Paulo falhou e na Bahia foi bem? Não. O que eu estou dizendo é que os dados, de novo, não são comparáveis. Há uma manipulação dos dados para informar erroneamente a população. O que não significa... Nós vivemos um problema crônico de segurança no Brasil. Isso é inegável. Por quê? Porque a sociedade brasileira hoje é responsável... 75% em média no Brasil dos assassinatos estão diretamente ou indiretamente vinculados ao tráfico de drogas. Entra armamento e droga no Brasil que não são produzidas aqui. Então, as forças federais não estão cumprindo sua função. Até aqui, todos os governos que passaram, e eu conversei isso inclusive com o Haddad, o governo federal não assumiu a sua parte na segurança pública. É uma enxurrada de armamento de guerra que entra no Brasil, uma enxurrada de toneladas de drogas que entram,
E o governo federal também não assumiu a sua parte no tocante, junto com o Congresso, de reformular a lei no Brasil. Vai aí uma crítica ao próprio PT? Eu acho, isso eu já disse, Haddad, acho que nós não fizemos no governo federal o que tinha que ser feito. E o Haddad está comprometido a fazer. Eu acho que o Congresso Nacional precisa mudar a lei. Eu não conheço nação do mundo que tenha revertido índice alto de violência com a lei benéfica aos bandidos. Eu acho que, de um lado, você tem que oferecer educação, saúde, cultura, e, do outro lado, tem que ter uma lei rigorosa, pelo menos para homicídio. Eu acho que você também não aceita, eu não aceito como pai de família, que uma pessoa tire a vida de outro ser humano, de seu filho, de sua esposa, seja quando é condenado a 18 anos de cadeia, por exemplo, e com 1/6 da pena, ou seja, com 3 anos, essa pessoa já pode estar em liberdade. Quer dizer, a vida de um ser humano vale apenas 3 anos na cadeia? É um escândalo a lei no Brasil ser isso. Candidato, isso é um incentivo. Armamento amplo para a população, como alguns candidatos, principalmente um candidato a presidente, prega. O senhor concorda com isso? Isso vai aumentar o número de mortes no Brasil. Na minha opinião, eu estava vendo uma reportagem em uma das TVs hoje, que alguém ontem de noite chegou num posto de gasolina, passando no carro, saiu atirando em direção ao posto. Não parou para roubar nada, só em tese, achando que é uma brincadeira, saiu disparando contra um posto. E isso porque o porte de arma é proibido. Você imagine se o porte de arma for liberado e tivermos arma para todo mundo. Aí se prepare que não vão ser 70 mil homicídios, não vão pular com certeza para uns 200 mil homicídios por ano ou mais. Vai ser uma verdadeira carnificina no Brasil se a gente liberar arma para todo mundo, porque é assim em outros países ricos. Os Estados Unidos, todo mês tem uma carnificina lá de alguém que resolve gratuitamente matar milhares de pessoas. Entra na escola, chega num parque, atira em todo mundo. Você imagine aqui, com os problemas sociais que nós temos, com o problema do tráfico de droga que nós temos, se a arma for distribuída para todo mundo, aí eu acho que será uma carnificina no Brasil. Candidato à reeleição Rui Costa aqui com a gente no Linha de Frente Especial Sabatina com os candidatos ao governo. Nessa mesma cadeira que o senhor está sentado, o ex-ministro José Disseu, do PT, ex-PT, né, porque foi preso e não está, segundo ele, não está na militância político-partidária, ele não quis comentar uma declaração de Fernando Henrique Cardoso supondo união entre PT e PSDB para derrotar no segundo turno Jair Bolsonaro. Já o companheiro de chapa do senhor, ex-governador Jacques Wagner, chegou a cogitar isso. Acha que o inimigo a ser batido é Bolsonaro, mesmo que disso dependa uma união PT-PSDB. Como é que o senhor encara essa possibilidade? Olha, eu tenho defendido, não agora, de há muito tempo, que o Brasil precisa se unir. Nós não podemos continuar cultivando o aprofundamento do preconceito, da raiva, do ódio. Isso não vai levar a nossa nação a lugar nenhum. Acho que os homens de bem, os homens e as mulheres de família que querem o bem do Brasil, precisam sentar e fazer um projeto de nação, pactuar um projeto de nação. Os desafios no Brasil são muito grandes a serem superados. Nós temos dificuldades históricas que nós precisamos superar. Grandes reformas a fazer, a reforma tributária, a reforma política. Muita coisa precisa mudar no Brasil. Isso só é possível se houver um grande pacto nacional, de união nacional, onde coloque em primeiro lugar o nosso país, a nossa nação, e o interesse partidário fique colocado em segundo plano. Essa é a minha opinião. Por isso eu defendo o diálogo com todo mundo para que a gente possa construir uma nação do bem, uma nação que prioriza a educação, prioriza o ser humano, prioriza a família. E para isso é preciso a união dos brasileiros e dos baianos. Não ficou tão claro. É possível a união PSDB-PT no segundo turno? Quando eu digo que é preciso dialogar... Seja qual for o candidato no segundo turno. Não só com o PSDB, mas com outras forças políticas que queiram fazer um pacto de governabilidade, um plano de ação para o governo. Não, eu sou contra que a gente reproduza o que até já fizemos, que eu acho que foi um erro, o acordo só em cima de trocas de cargos, de composição, que isso compromete o governo. Dá o exemplo da Bahia. Eu fiz acordo, todo mundo participa, mas nós não mexemos em nosso programa de governo, não mexemos em nossas prioridades. O governo nosso tem centralidade de decisão.
Não é cada secretário que faz o que quer na essência. Uma ação, uma obra ou outra, você pode, ele tem liberdade para fazer, mas a ação, o eixo principal do governo tem uma centralidade. A gente tem um conselho político que discute o eixo central do governo. É assim que eu acho que deve ser feita as alianças. Não reproduzir o toma lá da cá de troca de cargo, mas eu acho que precisa juntar todo mundo. Ó, vamos construir um Brasil que gere emprego, que faça o país... o Brasil tem um potencial enorme de ser uma grande nação do mundo, mas precisa se unir para construir esse país. Candidato, o senhor tem mais 30 segundos para mandar seu recado, sua mensagem para os baianos. Então, se só são 30 segundos, além de, evidente, pedir a sua confiança, eu quero pedir o seu voto para o nosso presidente, Fernando Haddad, que substituiu o presidente Lula, e quero pedir o seu voto para os nossos 2 senadores. O senador Jacques Wagner, por toda a sua história, toda a sua capacidade de ajudar o Brasil, e o senador Ângelo Coronel, que tenho certeza será correto, fiel à Bahia e será fiel e correto ao presidente Haddad, para que a gente possa fazer o Brasil voltar a ser feliz. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Candidato Rui Costa, muito obrigado por participar aqui da Sabatina. Agora ele vai participar do programa QVP com Casimiro Neto. Eu encerro rapidinho agradecendo aos meus colegas, Carlos Casar, Isaac Jorge, todo mundo aqui da Aratu. Um abraço. Eleições de 2018, escolha Aratu e confirme. Valeu.